Todos sejam muito bem-vindos à série APJ, que é um espaço de encontro de saberes, onde vamos trocar vivências, reflexões profundas sobre espiritualidade afro-brasileira. Falaremos sobre a diáspora, sobre a matriz e todas as tradições dentro do nosso conhecimento. Eu sou Babalorixá André, sou entrevistador, hoje com os convidados Oxum Ronquer e Eric Wolff. E Olá, hoje falaremos um pouquinho sobre as nossas tradições. Oi, Oxum Ronquer. olá, boa tarde a todos, é um prazer. Boa tarde, meu afilhado pai André de Xangô, bênção. Boa tarde, meu querido Babalorixá pai Eric de Oxalá, bênção. Axé. A bênção para os mais velhos, a bênção para os mais novos. Orei, Nihil. orei. Nihil. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E digo mesmo também, saudações Iá, Babá André também, que pertence aqui também à casa, e na verdade, hoje, não só o Babá André, mas a Oxum que também, a partir do momento que ela se torna madrinha do André, ela também faz parte da nossa família, né? Então, ela, assim, é um outro segmento, mas faz parte da família Cobb. Fico lisonjeada, lisonjeada. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, né? O que é o orixá, se é mito, se é divindade, se é força natureza, ou será que é tudo isso junto? Então vai ser uma live com bastante informação, vai ser muito legal. Mas antes da gente começar, vamos nos apresentar. Eu sou o Babalorixá André. Eu sou iniciado há 15 anos dentro da religião. Eu comecei no segmento de Ejijexá, onde eu fiquei 2 anos. Após isso eu fui para Cambina, passei por alguns axés, hoje estou na família Cobb. Sou Babalorixá há quase 3 anos, onde tenho uma casa aqui na cidade de Tramandaí. E tenho 40 anos de idade. Aqui a família tem a minha esposa também, e juntos nós temos quase 60 filhos. Tá? Vou deixar para vocês se apresentarem. Então, ahn, hoje em dia me chamo Oxum Ronquer, né? Eu tenho 30 anos de batuque, esse ano fez 30 anos, iniciada pela mãe Nicole da Oxum, né? Sempre na mesma casa. E tenho um banda aqui em banda com a mesma também. Senti a necessidade, né? Como quem me conhece sabe que eu fui para a Nigéria, sou raspada em Oxum, na cidade de Oió, né? Onde eu recebi meu nome Oxum Ronquer Abebi, né? Também sou iniciada no culto a Ebé Orum, onde eu recebi o nome Ebé Miemi Apequé, né? E sou sacerdotisa e diretora aqui do Ilê de Oxum, Olomivurá, na cidade de Porto Alegre, na rua Teixeira de Freitas, 802. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, então, eu sou Eric Wolff, jornalista, escritor, pesquisador, e veja, eu fui iniciado em 1982, meu pai de santo faleceu em 95, fiquei até 2000 na mão do Parque Leão. Em 2000 eu migrei para o Aguinaldo Chapanã, e também a Cambina. Eu falo Cambina porque é como os antigos falavam e eu preservo o costume antigo, né? E formado em marketing digital e com especialidade em história e cultura afro-brasileira, com ênfase nas religiões afro-gaúchas, que eu sou apaixonado, amo e assim, nosso trabalho é todo voltado para o batuque, para que as pessoas tenham acesso a essa cultura. E é um prazer estar com a Oxuronquer e contigo também, Prazer é André. todo meu também. Vai ser uma live muito gostosa, a primeira dessa série de vídeos, de lives que nós faremos. A série APJ.
Então a gente está bem respaldado de conhecimento sobre cultura, com duas pessoas muito sábias, com uma grande vivência dentro do batuque, não só no batuque, né, como na matriz, como minha madrinha, Oxum Ronquer, teve uma vivência muito grande lá. Nessa live nós vamos dividir ela em 5 blocos. O primeiro bloco é orixá, conceito e origem. Antes de mais nada, na visão de vocês, o que é orixá? Como vocês explicariam para alguém que está tendo o primeiro contato com essa palavra? Baba Eric? Eu iria deixar o Oxum não quer, mas tudo bem. Ah, primeiramente, quero pedir que venham com a mente aberta, o coração brando, porque mexer no campo da fé é muito difícil, muito complicado. Nós precisamos ter um pouco de paz interna para poder falar. Por quê? O religioso vai defender sempre aquela visão a qual ele eh, pratica, né? Então, é importante a gente esclarecer essas questões primeiro, antes de partir para a parte religiosa. Cientificamente, todo Deus que possui um nome é criado pelo homem. O conceito de divindades, de orixás, são totalmente diferentes. Por quê? Enquanto o cristianismo ele adota a teologia, ele mexe com o teísmo, já as religiões afro-brasileiras ou a religião de matriz africana, isso eu estou falando no geral, tá? Não apenas o povo iorubá. Mas eles possuem uma visão, uma didática, uma ciência diferente, principalmente os iorubás. Os iorubás, por não terem um teísmo, que é Olodumare, interagindo diretamente com o ser humano, nós encontramos o Olodumare afastado, e quem faz esse papel são os orixás. Os orixás, eles possuem contato com as pessoas, eles eh, protegem, eles orientam, eles guardam e dão o seu axé para as pessoas. Quando eu falo dar, não é que eles nós recebemos axé e fazemos o que nós queremos. Eles nos abençoam com o axé. Essa estrutura a qual nós interagimos com ele é muito difícil pelo seguinte: os orixás, eles possuem uma identidade, eles possuem uma personalidade e eles não aceitam o Iwa Dudu, um caráter escuro, um caráter duvidoso, entendeu? Então é importante que a nossa conduta também seja exemplar para que as divindades estejam ali conosco. Eles possuem identidade, eles possuem eh, personalidade e eles julgam e eles também olham aquilo que nós fazemos. Então, é muito importante tudo aquilo que nós praticamos, como nós andamos, nos comportamos, para que o orixá ele esteja presente conosco. Orixás são divindades, ok? Então, diferente do teísmo, que é aonde o Deus principal, que seria Olodumare, interagisse com os seres humanos, isso não ocorre e quem acaba fazendo esse papel são os orixás, as divindades. Enquanto eles estão ali nos protegendo, convivendo conosco e trazendo esse axé, eles estão, ao mesmo tempo, fazendo aquele intercâmbio, aquela energia que vem direto de Olodumare para nós, ok? Só que através dos orixás. Então, o Batala cria o mundo físico, cria os seres vivos e os. Tá dando eco. Tá dando retorno em algum momento. O meu não deu. Eu tô Aí, com... vocês não chegou aí som, né? Tá. Então, o que ocorre? Os orixás acabam nos
protegendo, nos curando, nos dando aquela força e energia que é chamada axé. E isso vem direto de Olodumare através deles. Então, eles possuem autonomia, eles não precisam se reportar, eles não precisam ficar pedindo autorização para Olodumare. Eles possuem autonomia total para fazerem o que bem entenderem dentro ali dos limites dos axés deles, ok? É importante a gente destacar que, veja, o poder de Oxum é gigantesco. Ela mostra que ela consegue criar um caos quando os homens ignoram a Oxum em determinado momento, como aquele mito, né? Vamos dizer mito, o Ita, que narra que Oxum é ignorada, então ela se vinga. E ninguém descobre. Olodumare nem sabia o que estava acontecendo. ah, 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 Orunmila não consegue ver, então ele tem que ir até Olodumare para saber o que está acontecendo. E nesse momento é Exu que narra o que acontece, porque Exu está em todos os lugares. E isso aí mostra que os orixás possuem uma independência, que os orixás possuem uma energia e uma independência para usarem os poderes e conforme eles desejarem. E que, apesar de Olodumare ter ser o portador desse achar que distribui, ele não fica cuidando o que está acontecendo. E essa independência, essas divindades, elas mostram que são personificações, são Araorum, são seres espirituais que estão entre os seres humanos, ajudando os seres humanos. Não sei se isso aí acaba dando uma visão panorâmica do que seria os orixás. Tudo isso está dentro da cosmologia deles. Sim, isso é explicado através do povo Yorubá. É importante nós destacarmos que a teologia ou afroteologia não explica o conceito. Por quê? É a religião estrangeira estudando e ditando como o nativo tem que ser. Então, isso não procede e não é um estudo dentro da religião, mas de fora, o estrangeiro estudando de fora a religião. Por isso que ainda não está catalogado, porém, o orixaísmo é a ciência a qual explica toda ah, ah, to- todo o universo do orixá. Entendi. E, Oxum Ronquer, dentro da tua vivência no terreiro, como você percebe a presença do orixá? Ele é mais força, entidade, ancestral ou tudo isso ao mesmo tempo? Então, eu acho que o orixá, ele tá presente com nós desde o momento que a gente nasce, né? E é por isso que é importante a gente entender o que que é o orixá, para a gente saber que o orixá não é aquele santinho cristão, não é Nossa Senhora, não é Nossa Senhora dos Navegantes, não é São Pedro, não é Santo Antônio, não, não, não. Nós cultuamos o ancestral divinizado, né? Então, o Yorubá, ele vive a história, ele cultua a história. O Yorubá cultua a história, né? É fato. Tudo começou no continente africano, né? Como os itãs de Orixá conto, né? Então, é de suma importância, né? O sacerdote conhecer a origem do seu orixá, saber quem é seu orixá, saber quem é Oxum, saber quem é Xangô, saber quem é Obatalá, saber quem é o Exu, né? Para ele poder ser um sacerdote, tem que conhecer essas coisas, né? Para poder passar para os seus filhos de santo, né? Inclusive, eu acho que as pessoas escravizadas que fizeram o sincretismo, né, para poder perpetuar e que a religião pudesse ser exercida aqui no Brasil naquela época, mas eles nunca viraram cristão, né? Então, assim, ó, eles só fizeram aquele sincretismo, mas eles não viraram.
E por que que hoje, em 2025, as pessoas cultuam as imagens? Entendeu? Então, eu sempre digo que aquela pessoa escravizada lá, ela está se retorcendo lá na terra, embaixo da terra, por causa que as pessoas em 2025 cultuam o santo católico, né, vinculando a orixá. Então é isso que é a importância, você conhecer o orixá. Você tem que saber que quem é orixá Oxum, quem é Exu, né, onipotente, orixá da criação. Então, para responder a pergunta, né, orixá para mim é o ar que eu respiro, a importância da gente conhecer e a importância do sacerdote, além da prática, porque é com a teoria que você traz a perfeição. Porque, ok, a prática é de suma importância, mas a teoria você está entendendo o que você está fazendo. Então, é muito importante tu ligar as duas, a prática e a teoria. Você conhecer seu orixá. E isso é através do conhecimento do sacerdote e da busca com fontes, com informações sérias para o conhecimento, para a pessoa se preparar, né, para um futuro sacerdote. Exato, Tem exato. só completar dois pontos importantíssimos na fala da Yao Shunhong, que quando falamos de orixá ancestral, não estamos nos referindo a um egum, uma pessoa que partiu para o Orum, tá? Nós estamos nos referindo a uma divindade. Essa divinização, ela não ocorre por conta de ser um Egum que virou e ele vai virar um Egum novamente. Não. Ali é uma no princípio, tá? Posso fazer só se me permitirem? A divindade, Olodumare, ele cria um mundo espiritual. Dentro, ele cria já as divindades. Entre elas, a primeira, o mais antigo é o Batala. É o primogênito dele, é o segundo ali no comando. Após ele, assim, ele é o segundo no comando. Então, o que ocorre? Nisso, ele cria as divindades e os seres espirituais ali, que não é só divindades que existem no Aurum. E o que acontece? Em determinado momento, o Batala, ele resolve criar o Aie, mundo físico, tá? Há relatos assim que durante a narração que ele joga ali depois de fazer um jogo, depois de se preparar tudo, ele joga sobre a água do mar ali a terra e ela vai crescendo. Então já existia alguma coisa, mas não fica claro. E também não tem como nós ditarmos como que o que isso significaria. Porque quem tem que explicar são os nativos. Nós temos algumas suposições, algumas teses, mas não podemos ditar ali o que os nativos têm que responder para nós. E o que ocorre? Olodumare eh, fica no mundo ali espiritual, distante, e o Batala cria o mundo físico e depois ele cria os seres vivos. Os seres espirituais, eles acabam descendo para o mundo físico para começar a interagir com os seres vivos e proteger e trazer o axé e cuidar dos seres vivos. Alguns deles acabam gostando tanto de conviver aqui com seres vivos que acabam encarnando, acabam vivendo aqui e acabam gerando descendentes também, como é o povo de Oxum, o povo de Ogum, o povo de Obá, que tem descendentes vivos desses, por isso que são divindades ancestrais, porque tem descendentes ali vivos que estão ali, mas eles continuam sendo divindades, eles não são. Quando se fala ancestral aqui, principalmente no Batuque, há-se um equívoco entre ancestrais que são aqueles que partiram por Orum, que são os nossos, por exemplo, ancestrais como o pai Valdemar, fundador da Cambina, ou um antepassado que é mais recente, quando o pai Peleon, o pai Romário, que são antepassados
mais recentes, né? Não ancestrais como o fundador da Cambina, ou até o príncipe Custódio, etc. E essas divindades que tiveram filhos, eles vão. O sangue dessas divindades está ali entre os povo Yorubá. Como nós somos estrangeiros, nós temos o contato com essa ancestralidade através da iniciação, através do oculta, através do vulto, através do fetiche, através da representatividade do orixá. E através da iniciação é quando nós temos esse acesso ao orixá. E nós, como a Oxum que já é diferente, eu vou explicar por quê, mas nós temos esse acesso aqui por conta de termos um axé que foi ali plantado no momento ali da iniciação com o egé através a ligação entre o Okutá e nós, que faz a ligação do orixá. A Oxum Ronquer, ela foi para a Nigéria, ela raspou e ela tem um ipim plantado no ori dela que pertence ao próprio Oxum. Então, ela carrega o ipim da própria Oxum na cabeça dela. Então, ela é uma descendente viva aqui hoje de Oxum que carrega um Ipim. Diferente de nós que nós temos o Ipim aqui do Batuque aos outros segmentos dos outros segmentos, mas essa ligação é feita através ali da iniciação. Eu não sei se a Oxum quer completar alguma coisa ou discordar de alguma coisa, fica à vontade. Através do Oxu, né? Através do Oxu. Justamente. Inclusive, eu vejo uma reticência das pessoas aqui no Brasil em aceitar a religião tradicional, porque eles não aceitam que a diáspora vem da Nigéria. Então, assim, ó, não existe, até estou vendo uma pergunta, não conheço essa ramificação de candomblé, mas não existe só o candomblé no Brasil. Existe o tambor de mina, Xangô de Justamente. Pernambuco, o batuque, entendeu? Então, assim, ó, O Xambá, existem lacunas nas diásporas, na nossa diáspora, existe. Mas assim, ó, eu que raspei, que tomei Oxum dentro do templo de Oxum, fiquei os 21 dias, fiz as folhas, fiquei os 21 dias, através da Saorixá, do Palácio do Alafim de Oió, eu posso te dizer que existe lacunas no batuque, mas existe lacunas no candomblé, coisas que é inaceitáveis perante o nigeriano. Então, assim, ó, não existe nenhuma nação aqui no Brasil que possa desqualificar o batuque ou qualquer outra nação, entendeu? Porque tanto chegando lá, tá? Conheci pessoas que eram de candomblé, 50 anos de santo, 40 anos de santo, raspou igual nós do batuque. Eles não reconhecem. Então, assim, ó, vamos parar de atacar, vamos parar de atacar a outra diáspora, vamos começar a estudar um pouco mais, entendeu? Vamos ter um pouco mais de conhecimento, entendeu? Porque as pessoas não são únicas. E se formos buscar na Nigéria, de onde veio tudo isso, não somos nem reconhecidos, nem o Batuque e nem a outra diáspora. e é importante destacar que não veio nada pronto de lá. Lá não tem candomblé, lá não tem batuque, lá não tem nenhum segmento. Todos os segmentos que nasceram aqui no Brasil, eles pertencem ao Brasil. Nada veio de lá. Tu, não é, Oxum, tu não viu? Tudo vem de lá, é uma adaptação, são adaptações de adaptações de adaptações que felizmente a gente pôde hoje em dia chegar às diásporas do Brasil, né? Que qualquer um sabe que existe o candomblé, o batuque, tambor de Minas, o Xangô de Pernambuco, né? Basta conhecer um pouquinho o orixá que você vai saber de tudo isso. E todas essas nações praticam coisas fantásticas que evocam o orixá e também fazem coisas que é inaceitável perante a origem do orixá. E que são coisas em comum que todas têm. Todas têm os mesmos pontos em comum, Sim. né? E há coisas como, por exemplo, na Nigéria, em Oió, na Nigéria, não vou generalizar, mas em Oió, né, na Nigéria, Ogum não raspa e não precisa. Ibeji não raspa e não precisa. Oxóssi não raspa e não precisa. Então, veja.
cada segmento tem a sua iniciação, como no batuque. Tem a iniciação dele, o candomblé tem a iniciação dele, e não precisamos imitar o candomblé não precisa imitar nós. Vem gente do candomblé para minha casa, vai ser iniciado do zero. Como se Bom, alguém sair daqui e for para o candomblé, é igual. e tanto é verdade que nós, no batuque, do nosso modo de jogar búzio no batuque, eu cheguei lá, 30 anos de batuque, cheguei lá, Oxum. Sou iniciada para Oxum, como eu sou iniciada no batuque, tá? E o pessoal, conheci pessoas de candomblé, mais de uma, que, desculpa, chegou lá, não era do mesmo orixá. Isso pode ocorrer, sim. Tá, mas daí, como é que não viram isso? E como nós do Batuque, essa diáspora que não nos qualificou, não nos conhece, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de conhecimento. Por que, que o Baba Eric falou sobre Oió? Porque Oió é o único lugar na Nigéria que pratica a iniciação com os 21 dias, com um protocolo seguido pelo Palácio do Alafim de Oió e seguido através da Saorixá. 21 dias, e todos os dias tem ebós, durante os 21 dias. Foi semelhante que eu passei agora nas minhas obrigações, né, no Ilha do Pai Eric. Não, deu mais de 21 dias no total, né? Porque eu passei uma semana de obrigação, depois eu voltei e fiquei 17 dias direto, passando por rituais todos os dias, dentro do culto do Batuque. Não misturamos nada, não trouxemos pontos para dentro da casa. Mas foi semelhante, tentamos buscar isso para quê? Para poder aprender, que aí entra o que eu tinha falado antes. A gente precisa da teoria. A teoria é muito importante. A prática também. Só que se tu tem a teoria muito bem feita, conceituada, quando chegar na prática é muito mais fácil. Então acaba unindo e equilibrando tudo. Hoje tem pessoas que têm somente a teoria e tem pessoas que têm somente a prática, que não tem o equilíbrio. E é onde criam-se os ataques. Aí o nosso conhecimento precisa ser maior para que as coisas aconteçam da E forma como tem criar que acontecer. lacuna em cima da lacuna. Isso. O que ocorre muito é aquilo, foi o que eu falei no começo. Precisamos ter a mente aberta e o coração brando, porque o religioso ele sempre vai tentar defender. O segmento dele é o único perfeito, é o único que serve, que é o papel. O religioso ele vai Mas se fosse assim, agir dessa forma. chegaria lá e não precisaria raspar de novo. Sim. Porque a Entendeu? ligação seria a mesma coisa. Por exemplo, nessa live, poderia dar um conflito. Porque eu e o Babá Eric, nós somos de Cambina. Minha madrinha é de Jeji Jexá. E nós temos cultos muito parecidos, né? É pouca diferença que tem de uma nação para outra, mas o entendimento é o mesmo, então não tem por que dar problema. Tanto que na minha obrigação, minha madrinha estava presente, né? E teve a abertura para poder agregar ou não em alguma coisa. Foi explicado tudo para o Churonquer, porque a partir do momento que ela é convidada para a padrinha, para ser madrinha, né, de um filho, é obrigação do sacerdote explicar o que ele está fazendo, porque ela não está ali por assim, por figuração ou só ali por enfeite. Ela está para sancionar ou não. Então, tudo foi explicado. Ela teve a oportunidade de questionar ou em o momento que fosse. E mesmo sendo de nações diferentes, temos e a gente sempre teve esse equilíbrio. E se fosse por falta de conhecimento, ia dar um conflito. Isso é um detalhe, que a diferença são nações diferentes, Jeje, Jexá e Cambina. Para que quem não conhece o batuque, dentro do batuque
também existe outras ramificações, né? Eu acho que Isso, agora é de suma importância, como eu falei, suma importância o sacerdote conhecer o orixá, saber de onde vem, que não é da igreja cristã, né? Saber de onde vem o orixá e saber que no Brasil, o Brasil é bem grande, é do tamanho da Europa e que existe várias religiões que cultuam o orixá. E nós exato. precisamos tomar muito cuidado com essa questão da igreja. Eu não levo meus filhos para fazerem passeio na igreja. Por quê? Geralmente as igrejas possuem ossários, possuem relíquias, que são pedaços de um ará, um ará, né? A gente é um pouco limitado com algumas palavras, mas assim, pedaço ali do ará de um indivíduo, né? Para consagrar aquela igreja. Ou tem ali restos de sacerdotes ali dentro da igreja. Isso é um tabu para nós, principalmente para o indivíduo que acabou de fazer uma obrigação, ele não pode ir no Ilhéoku, que é aonde os indivíduos que partem ficam, ali parte por ouro. Então, é um tabu, não tem como ter A esse energia contato acaba sendo muito semelhante. que tem ali eu não sei, no cemitério, o que tem ali tem dentro da igreja. Então, isso é importante as pessoas saberem que eu não levo na igreja por conta disso, porque eles não podem ter o contato com restos de pessoas ali, né? Exato. Gente, vamos encerrando o primeiro bloco. O segundo bloco é mito ou realidade espiritual. Vou começar com o Baba Eric, onde eu pergunto: muita gente se confunde ao ouvir que os orixás têm histórias, amores, guerras, ciúmes. Isso significa que eles são mitos no sentido grego da palavra? E como diferenciar o simbólico do literal? Isso aí é muito importante, pelo seguinte. Muitos mitos, tá? Muitos itãs, eles são contados onde eles relatam momentos que ocorreram e há outros que eles são lendas. Então, há momentos que misturam ali a história que ocorreu entre um rei, entre uma rainha, entre aquele povo e misturam com lendas. Então, há momentos que o orixá, aqueles mitos do orixá, eles acabam sendo uma história ali, uma fábula. Porém, nós temos, eu vou dar um exemplo, a questão a qual houve a briga entre o Oxum e Obá. E aqui no Brasil contam que a Oxum, ela ensina, ela engana a Obá, dizendo que era para fazer uma malá de orelha, etc. Porém, o povo próprio de Obá conta que as duas brigaram e a Oxum arranca a orelha da Obá no dente. Bom, e é importante nós ouvirmos os descendentes ali da própria Obá, porque a própria ali vítima a qual ocorreu, né? Mas, veja, mesmo tendo essa briga entre as duas, os povos ainda continuam vivendo em paz. O povo de Oxum se dá com o povo de Obá, a Oxum não quer. Ela foi lá, ela andou junto com a Obá, a Obá manifestou, deixou um recado para o mundo, né, durante ali a procissão, ela mandou, ela falou que nem os orixás do Batuque fazem, ela andando ali, ela parou, ela falou, como é muito comum acontecer isso lá na Nigéria. E por muito tempo o batuque foi criticado porque os orixás falam, os orixás dão mensagens, os orixás orientam ali em determinados momentos. É diferente de um passo, é diferente de uma entidade, né? Ali não passa durante uma sessão de Umbanda, mas os orixás eles se comunicam com ali a comunidade religiosa, com os parentes ali ou com pessoas que precisam ali de uma orientação. E isso aí, essa mistura entre os mitos e as lendas, eles acabam também influenciando na personalidade, porque cada orixá tem uma identidade. Mesmo assim, sendo
ali divindades que não tiveram uma encarnação, mesmo assim eles ainda possuem uma identidade e uma personalidade, que isso fica claro em várias histórias, mas que as pessoas acabam confundindo com os arquétipos e acabam pegando só os lados negativos, né? Ah, fulano é fofoqueiro, ah, fulano é isso, ah, fulano é aquilo, porque adoram pegar o mais forte, né? O que vai dar aquele impacto. Mas, assim, os orixás possuem personalidade como todos os que nós conhecemos. E nisso entrou uma pergunta importante do Baba Carlos aqui, perguntando se na casa de vocês Oxum dança para Obá e vice-versa. No costume antigo, sempre dançaram. Inclusive, o Jackson da Obá, filho do Luiz Carlos da Oxum, filho do Pai Cleon, ele, assim, ele era o braço direito da mãe Oxum, ele ajudava em tudo lá na casa. Não era o Luiz Carlos o meu pai de santo, é um outro Luiz Carlos aqui do sul, que era também muito conhecido também e nunca teve problema, né? Não sei se na família da Oxunqué existe alguma coisa sobre isso. Chifrudo comenta, Luiz Carlos do Morro Santa Teresa. Sim, perfeito. Eu quero mandar um abraço pro pai Carlos, que é muito meu amigo, adoro ele, viu? Pai Também. Carlos, obrigado por estar É um participando. querido Um ele. grande abraço. Então, eu acho o Baba Eric falou coisas bem importantes e então o que eu aprendi, o que eu constatei também são dois períodos diferentes, né? Vou usar Xangô como referência, tá? Existe dois Xangô. Existe Xangô da criação do Aie, né? Que depois de criado o Aie, Xangô, depois que terminou, ele caiu na terra, entrou para a terra e deixou o Mocutá. É onde é a cidade de Cossô, onde é o templo de Cossô, até hoje, né? O santuário de Xangô. Então ali é Xangô Cossô. Por isso que vocês veem que o meu assentamento, por exemplo, não é no pilão Xangô, ele fica no chão. Então, até eu disse assim, as pessoas não se perguntaram, né? Porque o meu Xangô fica no chão. É a diferença, é Xangô Cossô. Xangô Cossô é Xangô ligado à criação do Aie. Então, junto com os demais Imolé, foi criado o mundo e depois entrou e se transformou em uma pedra, em um Okutá, onde é cultuado até hoje. E o responsável pelo templo é Mogba Xangô, né? O sacerdote de alto, mais nível alto sacerdotal de Xangô. Depois nós temos outro Xangô. Nós temos outro Xangô, outro da família de Ododua, né? Temos a Godô, a Ganju e Xangô, né? Que tinham um nome aqui na terra, no Aie, como Telaocô. Né? E ali ele provou seus poderes e provou que era um orixá e se tornou mais do que nunca um orixá. Então, por isso que a gente vê aquelas lendas que são aqueles itãs, eu não digo nem lenda, existem lendas e existem itãs que são mais fantasiosos. Então, existem itãs que são antes da criação, de Iemanjá com Xangô, Xangô com Obatalá, que é antes do Aie, tá certo? E existe o orixá que desceu no Aie, e existe a passagem dele, daquele momento de nascimento, aqui no Aie. Então, são dois períodos diferentes, né? Então, existe o Itã, dois tipos de Itã, e existe a fábula, o mito, aquilo que não é realidade, que as pessoas criaram hoje em dia, né? Mas nessa questão é importante a gente só destacar uma coisinha, que o que ocorre quando há uma divergência, que nem essa entre a Oxum engana a Obá e o povo de Obá fala da lenda, a qual conta a história, narra a história, a qual as duas tiveram uma briga e a Oxum arranca a orelha dela, o que vale é a, a história, o que
o próprio povo narra, não os indivíduos de outros segmentos não podem ditar o que aquele orixá passou, o que aquele orixá fez, de quem ele recebeu, de o que ele aconteceu, porque lá é muito separado. Por exemplo, a comunidade de Oxum, ali só a comunidade de Oxum participa das iniciações, só a comunidade de Oxum está presente. Povos de outros orixás não participam, né? Religiões distintas, são micro-religiões, né? Uma coisa que a doutora Paula sempre, nas longas conversas que a gente teve, né? Foram 4 vezes que eu fui, né? Então, assim, ó, nas longas conversas que a gente teve, uma das coisas que o antigo rei, né, falava, ele desenhava, ele descrevia que a religião do orixá era feita de micro-religiões, né? Então, nós, na religião de Oxum, só parte o orô, tá certo? Para quem não sabe o que é o orô, é o dia da feitura, do sacrifício. O orô só entra dentro do templo de Oxum pessoas de Oxum, né? Pode ser o sacerdote alto nível de Exu, de Obatalá, mas no orô, lá dentro da salinha, é só nós, né? Isso abre uma questão gigantesca que, por exemplo, a Oxum trouxe da Nigéria um Ogum e um Exu, cada um sendo por um sacerdote diferente. E não tem aqui hoje como a gente pegar, assim, colocar vários orixás diferentes, por exemplo, um Ogum, uma Iemanjá, um Ogum, um Xapanã, e jogar um cabriçó e fazer todos ali. Porque se eles vieram diferente, como que a gente vai misturar tudo? E é tão distinto a coisa que, por exemplo, quando eu recebi Ogum, tá? Dar ossé ao Ogum, cultuar o Ogum, tá certo? Matar para Ogum, sacrificar para Ogum, né? E para Exu e para Oxum é totalmente diferente. O modo de fazer em ala é diferente, o modo de servir é diferente. Então, para mim, assim, foi para nós que somos do Batuque, pelo menos, que é uma cartilha, né? Porque é praticamente igual de um orixá para o outro. E lá não, né? E é isso a importância da preservação da identidade do orixá. E é isso que a Saorixá faz. E para a gente entrar para o encerramento desse segundo bloco, eu vou fazer uma pergunta para ti, Oxum Ronquer. Como tudo isso, como todas as histórias, elas impactam na vida e no dia a dia dos iniciados? Dos iniciados diz lá, Isso. olha, é a vivência todos os dias, né? É viver o orixá, conhecer a sua ancestralidade, né? E o Yorubá vive todos os dias o orixá. Ele come o amalá todos os dias. O amalá não é de Xangô. O amalá é nigeriano. Xangô gosta de comer amalá. Todo mundo na Nigéria come amalá, né? O nosso acaçá, que se chama Ekó, lá, o acaçá não é de Obatalá, Oxalá, é uma comida onde todo mundo come, entendeu? Então, eles vivem, a palavra do orixá é impregnado, faz parte da cultura deles, né? Eu sempre digo, eu conheci pessoas muçulmanas e pessoas cristãs, mas eles conheciam todos os orim, as cantigas de orixá, porque o pai, o vô deles era. Tá entendendo? Então, o que aconteceu? Com a vinda do cristianismo e da religião islâmica, né? A colonização, eles colocaram, impuseram, né, a religião, mas no fundo eles sabem, né? O rapaz, por exemplo, que trabalhava, vou contar um caso para vocês, o rapaz do hotel que eu fiquei lá, ele é muçulmano, mas ele dizia para mim, Oxum não quer, eu sei que eu sou de Obatalá. Eu achava fantástico isso. Eu dizia, ó, orixá te chama, orixá te chama. Então, Isso faz parte deles, da cultura deles. isso se torna muito bonito dentro do culto, né?
É, As pessoas trazem o orixá para dentro das suas vidas diariamente. Diariamente. Eles comem o que a gente chama de acarajé, né? Que é o acará. O acará que se dá para Oiá, mas é parte da alimentação deles, né? O ecuru, que é feito da massa do acarajé. Eles vivem, eles sabem que são descendentes de Odudua, eles sabem que Xangô ali não é uma história, uma história, um mito, uma lendinha. Não, eles sabem, em plena convicção, eles sabem, conhecimento que o Bacossô Xangô, ele morou, ele viveu ali, né, naquela parte da Nigéria e o reinado forte em Kossô e Oió. as lendas, elas são importantes para. É como se fosse. É uma religião agrafa. Então, o que ocorre? Eles precisam narrar, eles precisam contar a história. Eles usam, às vezes, essas histórias para dar apoio a um jogo, para explicar algo que está acontecendo com aquela pessoa. Então, há essa interação entre a religião no dia a dia da pessoa. Então, isso eles vivenciam, eles contam a lenda para poder, ou a história para poder explicar o que está ocorrendo, para poder dar uma receita, para poder fazer ali uma orientação para as pessoas. Uma É uma coisa que maneira de que encontrar de fazer sentido. Uma coisa interessante, o Babá Kinelê, ele disse o seguinte, daí dentro Um abraço, meu irmão, um um abraço. abraço também, Babá. Ele fala algo interessante. Daí, dentro desse conceito, somos muitos sacerdotes devido a ter de Bará Oxalá. Mas nós somos iniciados para um orixá. Eu, em casa, tenho o costume de dizer que a gente dá o nome daquele orixá a qual a pessoa foi iniciada. E como a Oxum não quer, tem o Bará, tem o Exu que ela trouxe, tem o Xangô que ela trouxe, tem Ebé que ela trouxe, tem os orixás, mas ela é iniciada para Oxum. Esse molde também nós temos no Batuque, ao qual nós temos os ajubós, que são os assentamentos para que a gente possa, por uma necessidade de adaptação da diáspora, poder fazer iniciação para outras pessoas ali. Mas nós somos iniciados para um orixá na cabeça. E isso é diferente, entendeu? Foram adaptações que foram feitas para poder ter o culto como nós temos hoje. Quando eu Por converso com necessidade. eles, né, porque para quem não sabe, né, vou falar com as minhas palavras, lá você é iniciado eu sou iniciada em Oxum e se um dia eu ganhar o sacerdócio, eu só vou raspar e iniciar pessoas para Oxum, né? Então, isso é muito óbvio pro nigeriano, né? É por isso que eu vou repetir. Aqui pro Brasil é inaceitável pro nigeriano ver a nossa religião, que você é sacerdote de Oxum, de Xangô, de Obatalá, e você raspar um para Xangô. É inaceitável, entendeu? Então, por isso que eu digo, não tem nação aqui no Brasil que se aproxime mais do que se aproxime menos. Existe só falta de conhecimento e de humildade, tá? Então assim, ó, é importante, até me perdi aqui na fala, porque a Não, gente vai lembrando tanta coisa, a gente quer contar tanta coisa, né? isso aí é muito importante que a Oxum Ronquer explica pelo seguinte. O Brasil, as religiões aqui no Brasil, tanto o Batuque, o Candomblé e os outros segmentos, eles tiveram que se adaptarem. A realidade é diferente de lá. Essa questão dela poder fazer uma iniciação para Oxum, poder passar o axé que ela recebeu para aqueles filhos, ela não vai fazer iniciação de Xangô, de Exu, apesar dela ter. Você pode receber o Ojubó, tá? Como eu trouxe Exu e Ogum e Xangô, eu recebi, mas isso nunca vai dar poderes suficiente para você iniciar uma pessoa naquele orixá. Não é que nem Sim. no Brasil. O Brasil e as outras diásporas foram adaptações que o orixá aceita muito bem, ó. Parabéns, tem muito axé,
Graças ao batuque, 30 anos de batuque, Oxum aceitou do modo que a gente cultua e vou continuar cultuando assim até o resto do fim da minha vida, entendeu? E agora sim, ó, pro nigeriano é inaceitável eu de Oxum ter um filho de santo de Xangô, de Obatalá ou de Imoja, né? Então, são adaptações. Eu trouxe Exu, trouxe Ogum, mas eu sou um abo-orixá, só cultuador daquele orixá. Exatamente. E se não fossem as adaptações, seríamos iguais à Nigéria. Somos diferentes por causa de todas as adaptações. Eu acho que nem teria, né? Oxum não quer. O Não, nem teria Babacardi. religião hoje em dia se não fossem as adaptações, por causa que quem veio não era sacerdotes, né? Eram iniciados, então foi no achismo, num pouco de conhecimento, adaptações, lacuna, e foi assim que foi criando as diásporas aqui, entendeu? Então ninguém é puro suficiente para poder legitivar, dizer que tá certo ou tá errada. Tanto que eu tenho um exemplo bem simples que resume tudo isso, que é a frente da Yansan. Aqui nós fazemos com batata doce. E lá eles não fazem. O Içapá. Isso. Isso. Uma questão importante aqui, olha. Duas, na verdade, Oxum. Para ti, se o Babacarlos pergunta se ele lhe procurar, ele será filho do Batuque ou será filho do Ecim Orixá Ibilé? Ótimo, ótimo. Gente, assim, ó, para você ser sacerdote no Icim Orixá e Bilé, você tem que saber recitar os oriki, você tem que ter uma fluência grande no Yorubá, você tem que ter conhecimento, você tem que saber de cor e salteado tudo, né? E para nós estrangeiros é muito difícil, tu tem que ter muitos anos de estudo e você passa por testes, Eu estou estudando, entendeu? O que eu posso fazer no meu ilê de religião tradicional, eu faço. Os meus filhos, eu faço tudo no batuque, né? Então, meu quarto de santo é separado, é o batuque, como eu aprendi, como vocês aprenderam, como a gente sabe, entendeu? Mas o que eu posso fazer? É dar ossé, dar comida, né? Hoje estou fazendo algumas magias, buri, né? Para ori, na religião tradicional, né? Que não é iniciação. É só comida, isso é um outro assunto, né? Essas coisas assim que para mim, coisas pequenas, né? Isso aí eu faço dentro da religião tradicional. Mas os meus filhos, eles são o quê? Eles são do batuque, tá? Com conhecimento e vivência dentro da religião Yorubá e sim Orixá e Bilé, praticando comigo todos os dias, como eu faço. Ficou mudo, ficou mudo. Deu uma quebrada ali no áudio. Ficou mudo. Tem uma coisinha aqui importante. Uma Desculpa, ligação Babá do quê? André. Só uma coisa. Acho que tá falando a Ah, mesma coisa que eu iria o falar. Babá Akinele, ele falou uma coisa importantíssima também aqui. Mas na matriz na Nigéria, né? Sacerdotes iniciados em mais de um orixá. Veja, o culto ao orixá é familiar. Então, dificilmente o sacerdote será iniciado em outro orixá. Ele terá o orixá dele, ele pode ter mais um orixá, como, por exemplo, no templo de Oxum, tem um Ibá de Xangô lá. Mas ele não será iniciado em mais de um orixá. O que ocorre em Ifá, por ser eu vou chamar de religião, assim, que é um oráculo, as pessoas, não há uma feitura para, pelo menos não entendo dessa forma, tá? Para Orúmila. Então, eles acabam podendo ser iniciados em outros orixás que nem ocorre em outras famílias ali. E que dentro do templo de Ifá é possível ter vários orixás, que eles acabam fazendo por não ter essa questão. Concorda com isso, Achon? O povo de Ifá e se inicia em diversos orixás, né? Pelo que me consta, né? Porque eu não sou de Ifá, e para poder passar essa identidade para os filhos, né? Dizemos como os pais de santos são aqui no Brasil, em poucas palavras, né? Bom, por que eu resolvi? Eu resolvi ir para Oió,
Porque Oió existe todo esse trabalho, esse imenso trabalho de preservação da identidade iorubá, né? Então eu não queria ir para lá para fazer obrigação em 3 dias, porque muitos lugares fazem a iniciação em 3 dias, raspa e fica 3 dias, tá? Se era para mim ir para a Nigéria, eu quero ir para conhecer o fundamento ancestral e que é cultuado, né? E que existe hoje em dia uma cartilha que os templos de orixá têm que seguir para preservação, né? Então, fui raspada, iniciada 4 dias de folha, 17 de iniciação, total 21 dias para conhecer exatamente. Então, assim, ó, é 21 dias e como os sacerdotes lá membros do grupo que eu pertenço hoje em dia da Saorixá, é um orixá na cabeça e aí a iniciação dura 21 dias. Gente, vamos entrar para o terceiro bloco. Vamos ao terceiro bloco. Forças da natureza ou entidades conscientes. Baba Eric, há uma visão de que os orixás são manifestações das forças da natureza, como o trovão, o rio, o mar. Mas também há quem os veja como entidades de consciências, vontades e personalidade. Como esses dois aspectos convivem? Bom, primeiro, eu não posso nem dizer que os elementos da natureza não possuem pensamento, porque diferente dos orixás que possuem identidade, personalidade e individualização, né, personificação, os Inkisti, eles são a própria, o próprio vento, o próprio tempo, o próprio raio, o próprio rio. Então, diferente ali dos orixás, que cada povo tem o seu Deus. Não Deus é o mesmo para todos, não, viu? Então, veja, o que é ali para todos é a essência, o axé. A personificação são diferentes. E os orixás, eles não são elementos da natureza, tá? Eles comandam, eles possuem domínio sobre sobre os elementos da natureza. Até Verger fala que antigamente os reis, rainhas, eles conseguiam mudar o tempo, eles conseguiam mexer nos elementos da natureza e tiveram grandes feitos. Isso os tornou isso os ajudou a serem divinizados e se tornaram orixás. Então, veja, essa questão do elemento da natureza, da personificação, existe. Pode ver que quando a gente joga, há orixás que são mais ranzinzas, são orixás que são mais falantes, são orixás que estão de bom humor, às vezes, para responder, são orixás que não estão para responder. Por quê? Porque eles possuem uma identidade. E pode ver uma questão, por exemplo, eu sempre cito isso aí para as pessoas, que é muito importante. Se pegarmos Xangô e chega uma pessoa com uma vela, não tem dinheiro para nada, ele tem uma vela, entrega para Xangô. E chega o outro e dá de presente 6 carneiros. Quem Xangô vai atender? O que só tem uma vela ou o que deu aquele presente gigantesco para ele? Ele vai atender aquele que merecer. Independente se ele tem uma vela, se ele tem aquele monte de bicho que ele presenteou, ele vai atender quem tem, porque ele tem julgamento, ele tem o senso de noção que um elemento da natureza não teria ali para poder fazer esse julgamento, para poder lidar com isso. Meritocracia. É, mais ou menos, porque o que ocorre, para o conceito iorubá, o indivíduo, ele precisa ter a Oxum não vai poder falar sobre o Iá e o Arerê, né? O bom caráter, o bom comportamento, a pessoa boa. Feiticeiro lá, gente, feitiçaria e feiticeiro é uma coisa assim, não faz parte da sociedade e não tem nada a ver com eles. Porque eles têm que fazer o melhor enquanto estão vivos, o melhor enquanto estão aqui. Porque eles têm que fazer o melhor ali durante essa vida, para deixar algo para os descendentes. Correto, Oxum?
Eu quero contar um caso. Perfeito. André, de pêssego. Vocês vê só, Ainda tenho dois aqui. de Iwa, né, que é o caráter, a humildade, né? Então a gente vê aqui no Brasil sacerdotes, né, com um certo comportamento. Então, assim, ó, quem viu a minha viagem, uma delas, a primeira, eu estive no Festival Obá, né, aonde eu conheci a cidade, o vilarejo onde Obá morou, né, e conheço o sacerdote que leva os rituais antigos da família, né, se chama Obá Daisy, né. Então, olha só, é uma pessoa muito humilde, né? Eu sou o sacerdote de Obá, lá é o sacerdote mais alto nível, né? E um dia eles foram nos pegar no hotel, né? E nós estávamos indo para um festival, eu estava toda de branco, e eu estava com um sapatinho branco, um chinelinho branco, né? E por um acaso, na hora que a gente está saindo do hotel, assim, o sacerdote encosta, assim, e suja um pouquinho o meu sapato. Ele tira um lenço branco, branquinho da roupa dele, para se abaixar para limpar o meu sapato. Eu digo, babá, em cima, babá, não, babá. Tá entendendo? E daí, às vezes, eu vejo aqui no Brasil pessoas assim que. Tanta arrogância, sabe? Então, o Yorubá preza muito por isso, sabe? Eu conheci sacerdotes ali de alto nível e muito humildes, né? Te convidam para sentar junto com eles, tanto no chão ou na cadeira, do lado deles, te abraçam, te agradecem, sabe? Então eles prezam muito pelo iuá, pela humildade, eles trabalham tudo isso. Então a gente vê que a visão é totalmente diferente, sabe? Do nosso conceito, da nossa vivência aqui ocidental. É o amor e o acolhimento, né? Ai, muito, 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 muito. Exatamente. E dentro disso, Oxum Ronquer, tu já viveu situações em que o orixá se manifestou de forma claramente consciente, como em um conselho, uma fala direta, não no sentido da possessão, mas sim no ato de usar o filho como ferramenta para auxiliar alguém. Vou responder essa pergunta, mas eu quero dizer só uma coisinha. Se eu não tivesse o Templo de Oxum hoje em Porto Alegre, se eu não tivesse a minha caminhada com o batuque, eu largaria tudo para viver lá. Porque você vive o orixá, você vive o orixá, você canta pro orixá, você sorri pro orixá, as pessoas são amigas, e isso é religião, né? Então, tá. Para responder a pergunta, como é que é a pergunta? Peraí. A pergunta é a seguinte: se tu já viveu situações em que o orixá se manifestou de forma claramente consciente, como em um conselho, uma fala direta, não no sentido da possessão, mas sim no ato de usar o filho como ferramenta para auxiliar alguém. Ah, sim, 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 sim. Tanto em festival, ritual e fora ter a manifestação do orixá e ele poder auxiliar, trazer uma mensagem, falar e sim. E uma coisa muito interessante que é um pouco diferente da diáspora, eu percebi que o orixá chega de um modo e do modo que ele chegou, ele fica. Não tem uma imposição do ser humano, por mais que tu seja sacerdote, que tu seja até daquela linhagem consanguínea, ele não vai te dizer para o orixá como ele se deve comportar, que modo ele deve dançar para nós aqui, né? Não. Eu vi o orixá manifestar, eu vi o orixá trazer mensagem, eu vi o orixá ser natural do modo dele, mais bonito, menos bonito para os olhos de um. Inclusive eu vejo uns comentários assim na internet, as manifestações do orixá, né? Uns comentários dizendo que parece que pegou um egum, parece que pegou uma coisa. Mas não é, gente, é que a nossa visão é deturpada. A nossa visão é que a gente
tá acostumado a colocar o orixá, a escravizar o orixá a dançar para nós. E lá não, lá eles cultuam o orixá e não o ego e a vaidade. Eu não tô querendo questionar o culto de ninguém. Não, eu estou falando da minha vivência, entendeu? Lá, do que foi, como é lá, né? Aonde o orixá chega do modo, se teu orixá chegar caído no chão e se tremer, ele vai ficar assim, entendeu? Em nenhum momento eles estão tentando ensinar, fazer com que aquele orixá, né, faça algum tipo de espetáculo para nós, né? Então, o orixá é muito puro e faz parte do cotidiano do nigeriano. Entendi. Quer acrescentar alguma coisa, Baba Eric? Isso é importante, o que a Iá falou, pelo seguinte: ah, o batuque, apesar de as pessoas hoje terem uma, uma certa querer quererem no batuque contemporâneo, quererem colocar mais elementos de outros segmentos e e pegar influências de outros segmentos, no batuque antigo, a gente costumava ver o orixá chegar, no máximo, tá? Um orixá mais velho pegava aquele orixá, acompanhava o orixá para fazer o serviço na porta, para fazer ali no Quarto Santo, e a gente entregava o orixá, nós, assim, dos nossos filhos, né? Para esses orixás para cuidar. Eu ainda faço isso aí, por exemplo, chegou um orixá novo, eu pego um orixá velho. Dá para acompanhar, dá para fazer. Por quê? O próprio orixá cuida ali e ele vai explicar ou não e vai fazer o que ele precisa. E essa naturalidade do batuque precisa ser sempre respeitada. Que é isso, é não ficar engessado, não ficar o orixá ali tendo que cumprir determinações do sacerdote, determinações que a sociedade impõe. Tem certos rituais, tem certos protocolos que estão seguidos. Mas é importante a gente destacar que o orixá no batuque tem a liberdade de se portar como ele quiser. E ele vai dançar o momento que ele quiser e vai embora quando ele quiser. Deixar ele Pronto. livre na sua essência. Sim, Livre na sua essência. sim, sim, isso é importante. Antes da gente encerrar o bloco, Baba Carlos falou: Hoje vi Oiá no Festival de Oió com um akiko na boca, como acontecia no Serão do Batuque. Acontece ainda. É, então, encerrando esse bloco, vamos entrar no próximo bloco. E Joey, Fá, o Márcio, né? Ele fez um comentário para Oxum. E a Oxum não quer. A experiência que a senhora relata, nenhum ocidental que não esteja lá entenderá. Sim e não. Por quê? A gente já conversava muito sobre isso antes do próprio Achá Orixá vir pro Brasil. A gente já tinha essas conversas, né, Oxum Ronquer? Isso a gente já conversava sobre essas questões. O Batuque preservou muito. E isso a gente destaca que o Batuque tem muitos elementos que a gente encontra lá, que a própria Oxum Ronquer tem relatado, é, aos quais a gente vivencia aqui. Tudo bem, pisar lá, estar de frente e ter experiências lá é uma coisa, mas a gente já conversa sobre isso há muito tempo, né, Oxum? E hoje ela teve a riqueza de poder é, realmente presenciar e confirmar tudo aquilo que a gente já conversava há muito tempo sobre o Batuque, né? Sobre que eu também elogio muito, que eu conheço bastante através da Oxum Ronquer, a Nicole, que é a mãe dela, e eu elogio bastante por preservar elementos do Batuque, por ter bastante fundamentos e elementos que estão antigos e importantes para a cultura, né? E Quem tiver hoje a a gente. oportunidade de conhecer a mãe Nicole, ela é uma pessoa maravilhosa, super educada e tem um conhecimento muito grande. Muito grande, ela é Aproveito fantástica. para deixar um abraço para minha sacerdotisa do Batuque, né, a mãe Nicole de Oxum. A gente estava falando agora, ontem, e falamos de vocês, falamos do programa.
E a mãe, assim, ó, dentro do sacerdócio da mãe, que os nossos sacerdotes aqui, da nossa diáspora, eles aprenderam tudo com prática e com muitas lacunas e com pouquíssimo acesso de estudo, de vivência, de livro, de conhecimento. Não é que nem a família do orixá, que eles estão recitando itãs e oriquis e a durar todos os dias contando a passagem dos orixás. E eles têm um conhecimento de família que passa de família. Então, assim, ó, mesmo a mãe não tendo todo esse acesso, como todos os outros babalorixás, tudo que a mãe sempre fez e faz até hoje é sempre muita coerência, entendeu? Então, hoje em dia, tocando a matriz, eu percebi que tem muita coerência, né? Então, eu agradeço ao meu Ori todos os dias, né? Por ter me colocado, né? Feito a minha caminhada, começado a minha caminhada lá no Ilê, e assim vai ser pro resto da minha vida. Lá. Coisa boa. O quarto bloco, o tema é Orixá no Brasil, sincretismo e ressignificação. Baba Eric. No Brasil, os orixás foram sincretizados com santos católicos. O quanto isso alterou ou enriqueceu a percepção do que é um orixá por aqui? Bom, vamos lá. Precisamos entender primeiro o seguinte: quando os escravos chegaram, não havia, não sei se vocês tiveram acesso, se vocês conseguiram ver como que são como eram as senzalas. Geralmente as pessoas não conseguiam ficar em pé, ok? 1,20 m, 1,60 m, 1,80 m, não, 1,80 m já era um pé direito até que dá para a pessoa caminhar. Mas, além da forma não tinham comida, eles comiam angu, feijoada nunca foi comida de escravos, viu, gente? Isso era comida da corte e não dos escravos. Eles comiam angu, e não tinham como fazer iniciação, não tinham como cumprir preceitos. Então não tem como ali a religião ter dado o start dentro das senzalas. Há a possibilidade de manter cantigas e manter algumas danças folclóricas e alguns elementos, mas não tinha espaço nem condições humanas para fazer um resguardo. Imagina, como que você vai iniciar uma pessoa ali e ela tem que ir trabalhar, fazer trabalhos forçados e não tem nem bicho para ela poder fazer a iniciação adequadamente. Nem como colher uma folha, porque se eles saíssem ali para colher uma folha, era chibata. Então, há mitos que precisam ser quebrados e precisam parar de repetir esses mitos, entendeu? E o que ocorre? Em determinado momento, quando eles estavam praticando ali a religião, eles estavam praticando ali a, a- o culto, começou a perseguição. Claro que isso, as religiões cristãs, eles perseguem as religiões afro por não entenderem e por verem elementos as quais ali eles combatiam. Por exemplo, o que é comum para a gente pegar as guampas do cabrito e colocar ali no ibá do orixá, para eles é algo que está parecendo algo que eles combatem, entendeu? Então, isso para eles começa a causar desconforto. Quando eles começam a perseguir, os religiosos são obrigados a fazerem o sincretismo. O sincretismo foi necessário numa época para a sobrevivência da própria comunidade. Porém, isso retira a identidade do negro, retira a identidade do próprio orixá e a beleza do orixá está
uma barriga farta. Oxum sempre ela é retratada com barriga, com seios fartos, com quase seminua, com cabelos trançados ou cabelo solto e bem armado, porque essa é a beleza. E ela é suprimida pelo sincretismo. O embranquecimento, ele não está na cor das pessoas que frequentam, mas está na religião estrangeira, ditando ou mascarando a própria religião, aonde esse sincretismo ele foi bom para apaziguar enquanto estava ali no altar. Quando ia para os Exus, as pombagiras, ou quando ia para o próprio orixá Exu, aí começava a demonização. E começava aquela perseguição tanto nas traduções, até hoje nós temos que pedir para o Google mudar a tradução da palavra Exu, porque ele faz associação com um outro segmento que acaba é, é, tirando o- a identidade do Exu. Ele E cria uma confusão, na verdade. Justamente. E o sincretismo, ele também é nocivo para a gente atualmente, porque além dele tirar essa questão da identidade do próprio orixá, ele bota imagens brancas, ele bota imagens que não têm nada a ver com a cultura para representar ali. Então, em 2000, eu rompi com o sincretismo, eu vim de uma família totalmente sincrética. Em 2000, quando eu fui para o meu atual Babalorixá, eu rompi totalmente com o sincretismo. E foi ótimo, porque as pessoas quando chegam, elas encontram o orixá, elas encontram o próprio orixá. Não recrimino, e quem faz o sincretismo, se precisar, eu defenderei. Como não tem aquela questão, não, você tira para. Não, eu defenderei para apoiar as pessoas que necessitam praticar sua fé. Porém, eu não pratico por conta da identidade do próprio orixá, da identidade, mostrar a própria identidade preta ali para todo mundo e mostrar como é a beleza ali do culto afro, ali em cima do que a gente precisa praticar, né? Exatamente, Carlos, Baba Carlos, arranquei a Aparecida do meu quarto dos orixás. E sorriu. Mas já foi agora ou você já havia retirado, babá? Ó, enquanto ele responde, a Aline falou: Meu pai não é São Jorge. Não é, não é. Mesmo porque, vamos lá, o Batala, ele modela cada ser vivo. Ele modelou o próprio Jesus, ele modelou o próprio Ogum, ele modelou todos os seres vivos. Então, veja, como que nós vamos botar assim, aquilo aquele ser que foi criado para representar o próprio Criador, entendeu? Então, nós temos essa questão para reconsiderar, pensar. Mas as pessoas, os sacerdotes, eles já me disseram, mas madrinha, eu vivi isso. Eu aprendi desde pequena que o Bará é Santo Antônio, que o Bará Gelu é Santo Antônio, né? Então, assim, ó, eles têm essa plena convicção e não vão além para entender a origem do orixá. E o pior de tudo que eu tenho notado aqui na diáspora brasileira é que existe uma dificuldade de aceitação que o orixá é originário da Nigéria. Eles querem fazer aqui uma religião e ditar, né, o fundamento do orixá, né, dizendo que aqui é feito o orixá. Mas não faz referência, não vê a origem que é da Nigéria. Então tu está pegando a origem aonde? É no sincretismo? É no cristianismo? Né? E eu vejo essa dificuldade da diáspora em aceitar a origem do orixá. Crenças Nesse, limitantes, né, madrinha? nesse momento, é uma coisa que, assim,
quando o religioso ele se depara com uma encruzilhada como esta, eu sigo o que me ensinaram ou eu parto para esse realinhamento, retirar esses elementos que, além de embranquecer, ainda tiram a identidade, enfraquecem a identidade do orixá, ou eu mantenho aquilo que me foi passado. Basta a gente, eu sempre oriento o seguinte: vamos olhar lá atrás, não quando foi necessário, porque os nossos avós, os nossos pais, eles entram, né, nesse momento que foi necessário o sincretismo. Mas quando chegou aqui, quando eles começaram o culto, não tinha sincretismo. Na Nigéria tem sincretismo, o Oxum Ronquer? Nem vou responder. Hein? Então, Não tem nem então a vela, né, gente, gente? a gente olha para Gente, não trás. tem nem vela. Mas é feito a lamparina, que nem nós fizemos Ah, naquele ritual. a A lamparina é lamparina, feita a com lamparina, sim. dendê e um algodãozinho mesmo, né? A lamparina é feita, né? Mas usar a vela, não, né? O Baba Carlos respondeu que foi em 2012, tá? Quando ele lhe conheceu, dizendo que tínhamos que realinhar o batuque. Olha, vou só refazer. Sim, nós precisamos olhar o batuque e ver o que nós podemos fazer. Não, eu retiro a palavra que temos, porque é uma imposição. Nós podemos, tá? Se quisermos, se tivermos oportunidade. Não vou impor nada às pessoas. Às vezes, a forma de expressar acaba sendo um pouco rude. E eu não desejo impor isso a ninguém, mas abrir uma reflexão para a gente ver o quanto está sendo nocivo ou não no atual panorama da nossa religião contemporânea, né? Porque a gente está no momento de poder refletir e rever alguns conceitos, né? Exato. E aí, Jay faz um comentário importante. Assim como fazem na saída do santo na quaresma e a volta no final da mesma. Pois A é. nossa família não faz. Né? Que aí entra na mesma questão. Os orixás são africanos, não são brasileiros, né? E a quaresma ela não tem a ver com com a nossa religião africana. Então, deixa eu acompanhar os comentários. Beleza. Ó, chifrudo, voltei. Tive que lustrar os chifres. Vamos lá. Oxoronquer, no mesmo tema. Na sua vivência no terreiro, você sente que o sincretismo ainda é necessário ou estamos em um tempo de resgate do orixá em sua essência africana? Eu acho que é de suma importância, né? Você entender o que que é orixá, da onde vem, né? Você conhecer a história do orixá, porque nós cultuamos, nós temos plena convicção da história, é história. Então, é importante você cultuar o orixá na sua essência, orixá, né? Eu não estou dizendo que a gente vai mudar. O meu batuque eu não mudo. Eu ponho vela, eu não uso bebida alcoólica, tá certo? Na religião tradicional eu uso bebida alcoólica, né? Tem outras coisas que pro batuque não é. Mas hoje em dia me permitiu entender a minha diáspora, o que eu cultuo, que preserva a identidade do orixá na sua essência, como na matriz, e o que é influência colonial, da colonização cristã ocidental, entendeu? Então, eu acho que isso aí é importante o sacerdote saber, isso aqui pertence ao meu orixá, né? Isso aqui foi uma adaptação, né? Eu tenho um entendimento do seu orixá. Assim como a própria Oxum, né? E o Dendê, a ligação do Dendê com a Oxum. Pois é. Eu faço sempre uma alusão que você já viu o padre não conhecer a Bíblia? Tem que conhecer a Bíblia, né? Então fica a reflexão. Exato. Aqui, ó.
Chifrudo, precisamos sim de um conhecimento a mais necessário. Ele elogiou a nossa live, né? O intuito do nosso programa, ele é trazer pontos de cultura, sem atacar ninguém, sem falar quem é certo, sem falar quem é errado, trazer o nosso conhecimento de uma forma suave para que a gente consiga trazer um pouquinho mais de cultura para todos nós, mas sem querer colocar ou tirar algo da cabeça de outras pessoas. Cada um mantém o ensinamento como assim desejar. Tá? Pode fazer uma pergunta, Chifrudo. Enquanto isso, eu vou entrando no bloco 5, fechando os blocos, o último bloco da live de hoje. Orixá é tudo isso? Baba Eric. Na verdade, a pergunta para os dois. Na visão de vocês, o orixá é mito, divindade, força da natureza ou tudo isso? Como integrar essas múltiplas dimensões em uma compreensão viva e atual? Bom, gente, ó, é, mente aberta, coração limpo, Meu amigo, calma. eu preciso um minutinho, eu preciso responder uma pergunta ali, me dá licença. Pode, pode. Ele perguntou se a senhora sentisse necessidade, colocaria a bebida alcoólica num orixá do batuque? Então, o Babá Eric já faz um trabalho há décadas de preservação do batuque, tá? E que eu admiro muito, né? O nosso batuque sempre foi apedrejado no Brasil, né? Então, Oxum, hoje em dia eu vejo que Oxum me escolheu para trabalhar a preservação do batuque, né? Então, assim, ó, hoje em dia, e sendo membro da Saorixá, eu preservo aqui em casa a religião tradicional Yorubá, o Issim, Orixá e Bilé e o batuque. Então, assim, ó, batuque é batuque. Batuque é batuque, religião tradicional é religião tradicional. Não quero entrar em méritos, quem faz, quem misturou, cada um sabe o que faz na sua casa. Eu, na minha casa, são portas diferentes. No meu quarto de santo não vai álcool. No meu quarto de santo, Oxum é tratada com mel. Na religião tradicional, Oxum é tratada com epô, com muita pimenta, com gin, com obi, tá? Então, eu vejo que é uma coisa que está no meu caminho de trabalhar essa preservação das culturas, né, das religiões. Vamos voltar para a pergunta, desculpa, meu Não, amigo. não, deixa eu só completar uma coisinha da Oxum Não Quer, que é o seguinte, nos anos 80, um sacerdote que hoje não está mais no Ijexá, ele era do Ijexá. Após o batuque, os acheiros de Oxum, de Iemanjá, de Obá, de Oiá, os acheiros de Ogum, eles, Oxum, Iemanjá, Obá, Yansan, elas recebiam uma garrafa de champanhe e uma tacinha, e ficavam bebendo. Os de Ogum pegava garrafinha de Ogum e ficava bebendo. Eles levavam até isso batuque, viu? Nos anos 80. Eles levavam até engradado para poder beber a cervejinha, os acheiros, e bebiam ali. No meu segmento, na minha casa, não tem nem depois que termina, não tem nem aquela festa que chamam a brasileira. Mas eu não posso deixar de relatar que eu cheguei a ver dentro do batuque acheiros bebendo cerveja, bebendo champanhe, e era comum ali na família. E até, se não me engano, um pouco tempo, uma dos indivíduos ali já falecido, o acheiro bebia cerveja, vinha com engradado, tinha 6 cervejas ali, e ficava bebendo depois que terminava o batuque. O acheiro até ir embora. Então, assim, vai de costume ali, existiam isso aí, não é costume nós colocarmos bebida dentro do quarto santo em ritual de orixá, mas é comum fazer serviço com bebida, e teve essa questão que eu cheguei a ver
eu vi com meus olhos os acheiros bebendo após o coisa. Inclusive, tem alguns ECOs que se usa bebida alcoólica. Ah, pois Ah, é. vai, sim, sim, vai. O Então, Robson falou ali. Mas se seu orixá pedisse, ô, Robson, eu sempre faço uma comparação. Ó, se você entrar por aquela porta ali e se você entrar por aquela porta ali, ambas você vai chegar aqui. Só são caminhos diferentes. A Oxum é a mesma, entendeu? Oxum é a mesma, só são portas diferentes. Se você entrar por aquela porta aqui ou pela lá, você vai chegar aqui na sala, tá certo? Só que a Oxum do Batuque, eu não ponho álcool. Ela já toma álcool, ela já toma gin lá pela outra porta. e para os que são só iniciados no batuque, a qual não oferecem bebida, não precisa oferecer. A reafricanização não entra aí. Quais são as sugestões? O idioma, a gente fazer um estudo do idioma, que é importante, folhas e outros elementos que vão ali compor para nós ali a feitura, que é importante a gente ter conhecimento de folha, ver o que é folha quente, folha fria, isso é importante a gente trazer e acrescentar para o batuque, Os né? elementos que pertencem ao orixá, saber o que o orixá carrega, que nem eu fui feita, né? Antigamente a mãe botava até cruz pro Chapanã por causa de São Lázaro, tá entendendo? Então, olha a importância da gente saber, conhecer a essência do orixá, né? E eu não critico, porque foi o que ela aprendeu, que foi o que Sim, aprendeu. Botou a vassourinha, botou, mas botou uma cruz também de São Lázaro, entendeu? Só que hoje em dia eu tenho entendimento e na minha casa, no meu ojubó, no meu chapanã, eu não botei a cruz, a cruz, né? E assim serve para os outros orixás. Hoje nós temos acesso facilitado que os antigos não tinham. Eles só tinham a justamente. oralidade. Hoje nós temos a oralidade, que ela é importante, e nós temos o acesso à pesquisa, ao estudo. Nós conseguimos chegar na África estando no Brasil. Aí falou Sim. exatamente. O Festival Xangô, agora no momento, hoje está acontecendo o Festival Xangô, até dia 17, hoje o Festival Oxum, nós estamos acompanhando, eu estava acompanhando o Festival Oxum. Mês de agosto é mês de Xangô, não é? Ah, pois é. Pois Mês de é. agosto é mês de Xangô, gente. É mês de Xangô. E acabou. Não Eu vamos vou me mudar discutir. para a África em agosto. Então, a, Mas isso a- é importante. Quando que os nossos bisavós teriam acesso a isso? Não tinham? não, é assim. Nós temos registros que o Chapanã, o pai Manuelzinho, ensinava as cantigas enquanto ele estava no mundo. Nós temos registro que o Antoninho da Oxum, pai Antoninho da Oxum, ele aprendeu o idioma com os escravos, porque ele conviveu com os escravos. Ele era branco e conviveu com os escravos. Então nós temos registros que eles vivenciaram. Só que esse lapso de tempo entre 1940, mais ou menos, ou 1950 para cá, foi se perdendo o idioma, foi tendo todo esse desgaste que nós estamos hoje. Então, Exato. precisamos fazer uma reaculturamento, né? Um realinhamento. Tem registro até que o próprio Pai Leão, acho que foi o. Ai, quem. Peraí, só um segundo. Foi Orô, acho que foi o Ari Orô, que ele faz um registro que o Pai Leão foi fazer a reafricanização. E ele fala reafricanização. Ele foi buscar elementos para trazer para o batuque. Só que ele trouxe, acho que, elementos que ele interpretou que seriam ali adequados para a família dele. E ele fez uma reafricanização. Então é importante a gente ver que essa tentativa já vem acontecendo há um tempo, entendeu? Chifrudo pergunta, acaba abrindo um parênteses aqui. De onde veio os nomes? Oxalá Dacum, Obocum e etc. Olha, Dacum é o fiador de algodão, né? Então, há possibilidade de ter algum vínculo com isso, porque a gente
eu observava, antigamente o pessoal não explicava muito, mas eu observava que o Oxalá velho estava em cima do algodão. E eles explicavam que era já num telefone sem fio, talvez por não quererem explicar para gente que era mais nova, que éramos mais novos, né? Mas que aquilo era uma cama de algodão para acalmar o orixá. Mas se ele é o fiador de algodão, mais do que óbvio, ele vai estar ali com um algodão. A gente observar que Olokun, que é o Senhor dos Mares, Olokun, né? Senhor dos Mares. É óbvio que a gente encontrava conchas ali e o pessoal falava, então, mas será que esse era o orixá? Então, os nomes, eles acabam vindo por ali a própria idioma, por o próprio similaridade. Contato, vivência do orixá. Justamente, Títulos justamente. também. Justamente. Mas Tem isso, nós vamos ligação entrar com o sobre que isso, o né, orixá faz, André? né? Oi? Nós vamos entrar nisso. Cada orixá, a Uhum. gente vai fazer uma live para cada orixá, né? Um Ou, para cada ou orixá. você. Eu acho Não, que isso tá. a gente vai conseguir fazer, trazer elementos culturais. Não é fundamento, gente, mas através da cultura a gente consegue entender o fundamento que é praticado dentro de casa. Por quê? Isso é a obrigação, e eu sei que a IA faz isso, o Babá também faz isso nas casas de vocês, é explicar para os seus iniciados o que estão fazendo. É obrigação Exatamente. nossa explicar, entendeu? Explicar o porquê não está dizendo que quem está assistindo tem que mudar seus fundamentos. Justamente. Essa? Justamente. Agora, se está alinhado aquilo que está fazendo, como, por exemplo, gente, não vamos colocar Dendê no Oxalá. Se estão colocando Dendê no Oxalá, então assim, ou não é Oxalá, ou alguma coisa está errada aí, gente. Não, tem coisas que pertencem à essência do orixá. Então, tem coisas que são muito óbvias, que não tem como adaptar, aceitar, eu diria até aceitar. André, refaça a pergunta de novo, eu esqueci. É Não, eu porque vou a gente se refazer. empolga, tá muito Só, gostoso. Tem só tá uma. muito Ah, É que se deixar por nós, a gente vai até amanhã é, conversando. Mas assim, é. ó, antes de eu abrir a pergunta de novo, o Baba Carlos falou. Baba Eric, e o vermelho aos cílios de Oxalá? O senhor E ainda o preto? tolera? E o preto? Entra o Não preto só também. vermelho. Eu tenho tabu, eu não tenho nenhuma roupa preta. O meu preto é o cinza, gente. É o grafite. Esse é o meu preto. O máximo que eu consigo chegar é o cinza. Eu procuro não usar nem vermelho, nem preto. Não Sabe, uso, não, não coloco. sabe, tem que contar o caso, né? Vocês sabem como é bonito, era bonito eu ver, bom, Babá de Sá, que é o sacerdote de Obatalá, de Oxalá, né? O diretor-chefe da Saorixá, responsável pela Saorixá, desculpa, ele é de Obatalá. O filho carnal dele, Ossaleti, que é de Oxalá, de Obatalá. E quando eu vejo eles, né? Eu me dou muito bem com eles, né? A gente ia comer e tudo mais. Quando eu vejo que não querem comer coisas com dendê, não veste roupa preta, não toma nada de álcool, sabe? Vocês vê aquela essência. Eu não diria nem respeito. Eu Me diria lembrei de uma coisa. Eu lembrei Deixa, também. deixa eu cortar o Baba Eric. Mais para o Sean Ronquer. Sobre Filhos de Xangô e o fumo. Talvez o Baba Eric. É tabu. Assim, quando o Pietro veio para casa, o Achá Orixá fez um jogo. Então, o sacerdote ali de Xangô fizeram um jogo. E ali eles deram algumas interdições, falaram muita coisa. Inclusive, eles falaram sobre essa questão do povo de Xangô. Não, o Pietro não é de Xangô, mas por fazer o jogo foi dado alguns tabus e algumas interdições. E foi explicado que o povo de Xangô não pode com tabaco, não fuma, não pode fumar, tem um tabu gigantesco com tabaco. Ou aqui no Brasil não seguem essas questões.
Mas lá tem um tabu grande com isso aí. Eles não podem e não têm. Uma outra coisa que eu queria falar, só completando, é o seguinte: o pessoal não sabe aqui, assim, eu geralmente eu faço Atan, toda obrigação tem Atan, mas por que que eu só sirvo Atan e não sirvo refrigerante? Por quê? Aqui a gente não dá nada para cheiro, nada escuro para cheiro de Oxalá. E para evitar de ir por descuido para um acheiro de Oxalá uma Coca-Cola, nós damos Atan para os acheiros. Todos, de Bará Oxalá, todos bebem Atan, como era antigamente, era o Atan que serviu, né? Que entra a questão do preto para Oxalá. Justamente, brigadeiro, aquele Dantop com chocolate preto, deixa eu ver aqui mais, a Coca-Cola, tudo assim, eu não entrego para Oxalá, E a entendeu? Brenda pergunta, por quê? Porque é escuro, porque isso, assim, o carvão, o preto, o dendê, o vermelho, são tabus de Oxalá. Faz parte da essência de Obatalá quando teve na Terra e até mesmo na parte do Orum ainda, faz parte da essência. Então é muito importante. Vocês estão vendo como é importante ter o conhecimento do orixá, porque se a gente não tem o conhecimento do orixá, não vai saber a importância da cor, né? O respeito de Obatalá com a questão da cor, né? Então é importante. O André viu, eu fiquei mais de 32 dias em obrigação. Sem Louco para tomar uma chocolate, Coca-Cola e não podia. sim, E o pai é sem viciado. chocolate, sem. Não sou viciado em Coca-Cola, mas eu tomo de vez em quando. Mas Não, chocolate, nada, eu nada, nada, estava, nada. eu estava em obrigação e eu comprei uma pipoca gourmet e ela era de Nutella e eu não Aí eu pude tava comer. doido para comer, não comi. Vamos à pergunta final. Na visão de vocês, o orixá é mito, divindade, força da natureza ou tudo isso? Como integrar essas múltiplas dimensões em uma compreensão viva e atual? Bom, gente, abra a mente, né? Coração calmo, respirem e venham comigo, ok? É importante, assim, porque nós vamos mexer com a fé. É aquilo que eu falo. Todo Deus que possui nome foi criado pelo homem, ok? Não estou falando da essência, mas se ele tem um nome, ele foi criado pelo homem, tá? Não está distante das divindades. Se ocorreu isso, é uma criação do ser humano. Então, nós estamos falando no campo da fé de algo que não pode ser questionado, que não pode ser palpável também, e aonde assim, ou acredita ou não acredita, ok? Isso acaba fazendo com que as pessoas entrem num campo que abala até a compreensão dela da existência do sagrado. Por quê? Se foi criado pelo homem, então o que está fazendo aquilo? Ou qual é a finalidade dele? A finalidade do Deus é controlar, a, refletir a sociedade e controlar aquela massa para manter a ordem para que não haja o caos. Bom, então é o quê? É uma histeria coletiva? Não. Os orixás, eles entram do quê? Eles estão presentes. Há uma manifestação. Eles acabam, diferente de outros segmentos religiosos, eles acabam estando no dia a dia com a gente, eles acabam manifestando, eles chegam na frente da gente e falam: olha, não faça isso por conta disso, isso, aquilo. Então, eles estão ali. Eles mostram a presença deles, eles mostram a existência, a personalidade deles, eles estão ali te mostrando que não é uma fé cega, não é uma base aquilo de só a imaginação do ser humano ou da criação do ser humano. Nós estamos falando de divindades que estão presentes, dançam, manifestam, olham na tua cara e falam: você errou por conta disso, ou não faça aquilo que vai dar isso, e acontece isso. Houve casos assim que chegaram e o maior exemplo, inclusive dá o exemplo já do que ocorreu de que é.
hoje meu filho está aqui conosco. Ele foi todo elaborado pelo orixá, cada passo ali foi elaborado. Então a gente vê que não foi uma coincidência dele estar aqui, até a data a qual ele nasceu, tudo aquilo que ocorreu foi dado pelo próprio orixá. Então a gente vê que é palpável, que está presente, que está na vida da gente. É um elemento da natureza? Não, não é, porque ele controla os elementos da natureza. Por isso, o Ogum não vai ter medo da chuva, não vai ter medo da água. O Bará não vai ter medo de uma enchente, muito menos de uma encruzilhada molhada se começar a chover. Por E a quê? Porque luz ele do domina. sol. E a luz do Cara, sol do no mar. sol, justamente a luz do sol. Uma torneira, se uma torneira afugentar o orixá, então a torneira tem mais poder do que o orixá. Veja, são divindades, são deuses, entendeu? Os assentamentos de Exu e de Ogum estariam na rua. Olha, os atentamentos da Oxum que ela trouxe da Nigéria, de Ogum e de Exu, estão no templo. Então, assim, não há por que assim, o orixá ficar preso ali dentro de casa porque está chovendo. Ué, o orixá ele vai estar em tudo quanto é lugar, mesmo onde não tiver chuva. Eu tenho que contar um caos, um caso. Conta, conta. Aconteceu, inclusive, num ritual, nós estávamos fazendo um alimento paori, não é paorixá, um bori, e que tinha que levar ao ebó a comida para Exu. E estava chovendo. E estava chovendo. Nós fomos abaixo de chuva no Ojubó de Exu, né? Que lá no templo, ficava nesse templo que a gente estava, já era afastado do templo, então você tinha que dar uma caminhada, porque estava lá atrás, lá onde seria a frente, nós saímos por trás, caindo chuva. E a gente foi levando a comida de Exu. E dá super certo. O Exu não vai fugir. Desculpa, Babá, mas assim, não é essa questão de estar dando certo, porque parece que, assim, deu sorte. Não, 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 não é nesse o sentido que eu quis orixá, dizer. Dá o orixá certo não se importa com porque ele isso. não tem. É, exatamente, ele Ele não não se se importa. importa. Ele não se importa. É, Claro que você dá não vai certo pegar. afirmando, né? Dá Sim, você não vai certo, pegar o é negócio, chegar lá nós, e jogar. Mas, dá certo é nós cultuarmos na casinha no escuro. sim, Dá certo, mas a essência dele é no sol. sim. O orixá ele vai estar aonde ali tiver. Uma coisa que eu sempre falo: o orixá habita a casa da pessoa que tem um bom comportamento, que não suja a mão com feitiçaria. Por quê? O axé ali do obé, o obé é um instrumento, o axé está aqui, ó. Se você faz feitiçaria, faz dano, então você está queimando o teu axé, Exato. entendeu? É, como outra vez nós estávamos conversando, né? E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Toda vez que tu faz um dano com a tua mão, tu queima o teu axé pra erguer alguém. Cada vez que você faz o dano, apaga uma estrelinha no céu. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um axé muito bom para saúde. Se eu for um babá que faz dano, quando eu chegar um filho ou alguém com um problema de saúde para ajudar, eu não vai ter, não vai surgir efeito o que eu for fazer, Sim, porque eu vou queimar o meu axé para ajudar. sim. Ó, Robson, que live maravilhosa, querido. Gratidão, gratidão. Fico muito feliz, né? A gente fica muito feliz de poder contribuir, trazer um pouco de estudo, de vivência, de coisa. Não é falar mal de ninguém, não. É falarmos de religião, de orixá na sua essência, de experiência no batuque, daquilo que a gente viveu. Isso é fantástico. Exato, exato. E é bom para as pessoas entenderem aqui, acompanhando os comentários, né? Ed, boa tarde, meu irmão. Quem faz dano, realmente, tu olha pessoas que trabalham com dano, fica rico muito fácil. Que as pessoas, infelizmente, são maldosas. Mas não é o intuito da religião. O orixá não é maldoso, né? O orixá ele é a representatividade do amor, ele ama todos nós e ele é humildade. Não, nós somos uma ferramenta do orixá.
Nós somos filhos dos orixás. Então, se eu fizer algo de ruim, o orixá ele vai olhar para mim com outros olhos. É onde eu queimo o meu axé. Estão me ouvindo? Eu tô lendo aqui o Tiago. O conhecimento de vocês são sensacionais. Eu admiro muito vocês e sigo vocês para colher conhecimento. Axé. Gratidão. Nós somos eternos aprendizes, nós estamos sempre aprendendo, estudando e etc. Não é porque nós possuímos títulos, diplomas, isso, aquilo, somos experts em segmentos que nós não estamos sempre estudando e sempre aprendendo, né? Isso é importante. Exatamente. E essa troca, principalmente com as pessoas que estão na live, ela é muito importante. Porque são pontos de vistas de aprendizagens diferentes sem impor nada a ninguém. É uma troca muito boa. E perguntas naturais, que vem natural, né? Que coloca a pessoa em confronto de todas os assuntos. Uhum. Então, gente, a próxima live, semana que vem, da nossa série, que a gente está encerrando daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, nós vamos falar sobre o sentido da iniciação. Perfeito. Eu acho que vai ser uma boa continuação para essa Ok. primeira live. Agradeço ao Baba Eric Axé. e ao Oxum Ronquer por estarem presentes. Agradeço a todos que acompanharam do início ao fim. Obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelas curtidas. É uma live, como falamos lá no início, não é para impor nada a ninguém, nem falar de ninguém. É para trazer um pouquinho de conhecimento sobre cultura, trazer um pouquinho da nossa vivência. Nas próximas lives continuaremos com o mesmo formato. Vou estar entrevistando a Oxum Ronquer e Baba Eric. E é muito bom estar com todos vocês.